Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Estudo Enem. Vamos viajar para o Oriente Médio, mais especificamente para a República Islâmica do Irã. E sobre a Revolução de 1979, a chamada Revolução Islâmica, que deu início ao regime identificado de maneira clara, direta, estrutural com a religião muçulmana naquele país. O Enem de 2016 trouxe uma questão que traz no enunciado as ilustrações de uma história em quadrinhos que ficou muito famosa no mundo, chamada Persépolis. Tá? Essa história em quadrinho, que tem algumas edições em várias línguas, foi escrita por uma iraniana que vive na Europa atualmente, chamada Marjane Satrapi. E nessa história em quadrinhos, a Marjane rememora a infância e adolescência dela, que coincidem com a Revolução Islâmica de 1979 e a construção, ou melhor, a consolidação desse Estado Islâmico, dessa República Islâmica no Irã. Vocês sabem o que foi a Revolução de 1979? Vamos utilizar aquele minutinho básico para introduzir o assunto antes de passar à questão em si. O Irã, até o final dos anos 70, durante meados do século XX, ainda era uma monarquia, um regime monárquico, multissecular de vários séculos. Chamava-se Pérsia oficialmente até o início do século XX, depois o nome foi oficialmente mudado para Irã, ainda durante a monarquia. E o último rei, Shah, era o título do soberano do Irã. O último Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, construiu uma política internacional de aproximação com o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos da América, mas uma aproximação que não era apenas econômica, que não tinha apenas aspectos financeiros ou militares, mas uma aproximação que incluiu uma ocidentalização da sociedade iraniana. Uma ocidentalização que ia de encontro, que era incompatível com as tradições islâmicas daquele povo persa. Um parêntese, os iranianos não são árabes, são muçulmanos, mas são persas. Fecha parêntese. E esse processo de ocidentalização gerou uma grande oposição dentro do Irã, né? Esse projeto de ocidentalizar o país, que era materializado na relação próxima com os Estados Unidos da América. É por isso que os Estados Unidos eles serão, a partir da Revolução Islâmica, um inimigo declarado e permanente do Irã. Essa situação sobrevive até os dias de hoje. Irã e Estados Unidos não têm relação diplomática formal, pelo menos, tá? Oficial, ao contrário do caso de Cuba, que voltou a ter no passado recente. Enfim, e em 1979, a oposição clerical, liderada pelos clérigos muçulmanos e encabeçada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, liderou a revolta que derrubou o Shah, Reza Pahlavi, derrubou a monarquia e introduziu o Estado Islâmico, a República Islâmica do Irã. E a partir daí, todos aqueles sinais, todas aquelas manifestações de ocidentalização foram suprimidas. Tá? A janela visual mais conhecida no mundo inteiro da Revolução Islâmica na sociedade iraniana é a obrigatoriedade do uso do véu por todas as mulheres no Irã. A partir do início da adolescência, só podem estar em público com o véu. Tá? E o enunciado aqui traz essa situação. Tá? O quadrinho apresenta 4 frames, né? À esquerda, a Marjane representa a si própria. Essa sou eu, com 10 anos de idade, em 1980. À direita, mostra 4 meninas, outras meninas. E essa é minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, os nomes delas: Golnaz, Mashid, Marin, Mina. Abaixo à esquerda, uma imagem que representa a Revolução. Em 1979, aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. E à direita, a imagem da entrada da escola e a mãe dando o véu para a filha entrar na escola. Diz a legenda:
Então veio 1980, o primeiro ano em que o véu se tornou obrigatório nas escolas. E a mãe diz: toma, minha filha, o véu. E o enunciado é curto. Diz: a memória recuperada pela autora apresenta a relação entre... 5 alternativas. Letra A. Relação entre conflito trabalhista e engajamento sindical. A Revolução Islâmica não foi revolução socialista, não foi revolução marxista, nem mesmo iluminista. É uma negação desses princípios ocidentais. Tanto os chamados burgueses, princípios burgueses, como os princípios marxistas-leninistas. Como diz o Eric Hobsbawm, em Era dos Extremos, a Revolução Iraniana foi o primeiro grande movimento de massas que rompeu com as tradições da Revolução Francesa e da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa. Então, letra A, vamos deixar de lado. Tá? Letra B, relação entre organização familiar e proteção à infância. Não era uma questão de proteção à infância, mas era uma questão de reintrodução, de recuperação dos valores culturais da civilização persa islâmica. Tá? Então, a letra B também é complicado de associá-la com o significado do uso do véu a partir da Revolução Islâmica. Avançando. Letra C. Relação entre centralização econômica e pregação religiosa. A pregação religiosa está inserida na sociedade da Revolução Islâmica de maneira permanente, direta. Agora, centralização econômica não tem a ver diretamente aqui com os quadrinhos do enunciado. Tá? Então, vamos também deixar de lado essa alternativa aqui. A letra D diz que o enunciado expressa a relação entre estrutura educacional e desigualdade de renda. Também não é o caso de tratar da renda aqui. O caso é tratar da recuperação dos valores islâmicos, nos costumes islâmicos da sociedade islâmica, materializados aqui no véu feminino. Letra E. Diz que a memória apresenta a relação entre transformação política, sim, passou da monarquia para a República Islâmica, e modificação de costumes, sim, porque os costumes passaram de ocidentalizados para islamizados. Portanto, deixou a questão para o final a alternativa correta, aquela que melhor casa com a situação, o contexto histórico. Portanto, a alternativa correta, letra E. Meus amigos, que vocês estejam gostando, continuem se inscrevendo, compartilhando, curtindo e estudando, que é o mais importante. Eu espero por vocês nos nossos próximos vídeos e vamos fazer os comentários, vamos dialogar, porque aprende-se história também, tirando dúvidas, dialogando, lendo, escrevendo e compartilhando. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!